Olha só, pessoal, nós vamos estudar alguns processos de eletrização. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar o processo de eletrização por atrito ou fricção. O que a gente tem no início de um processo de eletrização por atrito? Dois corpos que se encontram neutros. Muito bem. O objetivo é eletrizar esses corpos através de uma fricção, esfregar os corpos, produzir atrito. Muito bem, a gente coloca esses dois corpos em contato e vamos esfregá-los, friccioná-los, vamos atritá-los. Enquanto ocorre o atrito, essas partículas negativas, que são os elétrons, vão fluir de um corpo neutro para outro. É isso que ocorre durante o atrito nessa eletrização. Muito bem, veja bem. Esse corpo aqui, pela setinha indicada, ele está perdendo elétrons. Ele é um corpo neutro que está perdendo elétrons. Todo corpo neutro que perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente. Tá legal? Em contrapartida, o outro corpo neutro, esse daqui, ele está ganhando, recebendo elétrons. Se ele estava inicialmente neutro e passou a receber elétrons, ele tornou-se um corpo eletrizado negativamente. Essa é a configuração final de um processo de eletrização por atrito. Dois corpos neutros efetuam o atrito, elétrons passam de um corpo neutro para outro. Esse corpo neutro, pela setinha, perdeu elétrons, ficou positivo. O outro recebeu elétrons, ficou negativo. Não esqueça que nesse processo de eletrização por atrito, o número de elétrons que um perde, o outro ganha. Quero dizer, a troca de elétrons, em termos de número, é sempre o mesmo, tá? O número de elétrons que esse perdeu é o mesmo número de elétrons que o outro ganhou. Observa também a questão final de sinais na eletrização por atrito. Um fica carregado positivamente, outro fica carregado negativamente, com a mesma carga, tá bom? Todo esse papo que a gente bateu agora, nós vamos tentar completar as nossas lacunas aqui. Então vamos lá, olha só. Durante o atrito, quais são as partículas que fluem, que passam de um corpo para outro? São os elétrons. Então vamos lá. Durante o atrito, elétrons fluem de um corpo neutro para outro. Tá legal? Muito bem. Vamos agora para a segunda análise aqui, ó. Um corpo neutro, lembra que a gente conversou? Um perde e o outro ganha, né? Então vamos lá. Um corpo neutro perde elétrons, evidentemente, e o outro corpo neutro, ele ganha elétrons. Se você inverter os termos perde e ganha, não tem absolutamente nenhum problema. Tá bom? Observa só, esse corpo neutro, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu, ele ficou o quê? Positivo, né? Então vamos lá. O corpo neutro que perde elétrons, ele, ó, vai ficar carregado de que maneira, gente? Positivamente. Então, ó, fica carregado positivamente. Você já deve estar no aguardo das próximas lacunas. Porque se esse perdeu, ficou positivo, é porque o outro, o quê? Então, vamos lá. O corpo neutro que ganha elétrons, ele vai ficar carregado de que maneira? Ó, esse ganhou, ficou carregado negativamente. Algum problema? Tá tranquilo? O número de elétrons que um perde, o outro ganha. Então, olha só, o número de elétrons trocado pelos corpos é sempre o mesmo. Tá legal? E para nós finalizarmos a configuração final em termos de sinais das cargas. Ao final, os corpos adquirem a mesma quantidade de carga, porém com sinais diferentes. Tá legal? Muito bem. Quando a gente estuda o processo de eletrização por atrito, a gente calca muitas questões em cima de uma série triboelétrica, que na verdade é uma tabela, né, com diversos elementos. Tem um sem fim de elementos
Essa tabela é obtida experimentalmente, empiricamente, com uma única finalidade, com um único objetivo: identificar qual é o corpo que fica positivo e o corpo que fica negativo. A identificação é muito simples. O corpo que estiver situado na parte de cima da série, na parte superior, ele fica carregado positivamente. O corpo posicionado na parte inferior da série, ele fica carregado negativamente. Então, a série triboelétrica, também chamada por triboeletrização, garante que o elemento que fica na parte superior da série carrega-se positivamente e na parte inferior da série carrega-se negativamente. Vamos aplicar uma série triboelétrica dentro de uma questão. Como é que funciona a série triboelétrica num processo de eletrização por atrito? Então vamos lá. Não esqueça, parte de cima carregado positivamente, parte de baixo carregado negativamente. Eu forneci essa série triboelétrica com pouquíssimos elementos, porque o mais importante é você saber como utilizar, a série triboelétrica. Não precisa a gente falar em um sem fim de elementos que existem nessa série. Eu coloquei a seguinte série triboelétrica de cima para baixo. Observou? Vidro, lã, seda e enxofre. E peguei 2 pares desses elementos e efetuei atritos. Quais foram os atritos, então, efetuados? Vamos lá. Vidro com seda, enxofre com lã. Responda as questões. Após os atritos, quais os sinais das cargas adquiridas pelos corpos? Então, você vai pensar assim. Vai olhar para o primeiro atrito. Vidro com seda. Então, olha só. Vidro com seda. Esqueça o enxofre, esqueça a lã. Olha somente para vidro e seda, que foram os elementos que atritaram. Qual dos dois está na parte superior? Quem está na parte de cima da série? Não é o vidro? Quem fica na parte de cima fica carregado o quê, gente? Positivamente. Quem está na parte de baixo da série? Não é a seda entre esses dois? Então, quem está na parte de baixo fica carregado o quê? Negativamente. Então, você saberia me dizer qual o sinal do vidro e da seda? Vidro e seda. Vidro na parte de cima, vidro fica positivo. A seda, então, tem que ficar negativo. Ficou claro o entendimento? Bem tranquilo, não é? Quando atrita-se enxofre com lã? Então, você vai esquecer o vidro, vai esquecer a seda. Olha somente para lã e enxofre. Quem está na parte de cima, quem está na parte de baixo? Lã na parte de cima fica o quê? Positivo. Enxofre na parte de baixo fica negativo. Após os atritos, quais os sinais das cargas adquiridas? Lã na parte superior, positiva. Enxofre na parte de baixo, negativa. Extremamente simples o entendimento. Agora, vamos lembrar aqui, se está neutro e ficou positivo, foi porque perdeu elétrons. Se está neutro e ficou negativo, foi porque ganhou elétrons. Então, não esqueça. Se perde elétrons, fica positivo. Se ganha elétrons, fica negativo. Quais os corpos que perderam elétrons? Perderam elétrons aqueles que ficaram positivos. Vidro e lã. Resposta da letra B. Vidro e lã. Tá legal? Dessa forma, quais os corpos que ganharam elétrons? Então, vamos pensar assim. Quem ganhou elétrons ficou carregado negativamente. Quem ficou carregado negativamente foram seda e enxofre. Essa é a maneira da qual utilizamos uma série triboelétrica ou também denominada triboeletrização.